Vamos conversar com o Roberto Fragale, que é juiz de trabalho e que inventou um projeto muito bom. Sabe, Roberto, é o seguinte, há muitos anos atrás, o professor Roberto da Mata, que é antropólogo, ele disse, os políticos, eles não podem dar certo enquanto eles insistirem em se isolar do homem comum. Eles deveriam ser obrigados a fazer fila de INSS, a pegar ônibus, a fazer fila de supermercado, a ir ao banco, entendeu? Todos esses pequenos aborrecimentos, receber os telefonemas da NET, tem que tentar ligar para as operadoras, né? Devia ser obrigatório, né? E, na verdade, foi isso que você fez. Um pouco, mais ou menos. Então, conta... Você consegue resumir? Vou tentar, né? O projeto que a gente montou na Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, TRT do Rio, né? Ele é inspirado de uma experiência específica que é do Fernando Braga, o psicólogo Fernando Braga, que escreveu um livro chamado Homens Invisíveis, e no qual ele narra 10 anos, enfim, uma longa experiência dele trabalhando como gari na USP. Né, que começa como uma experiência acadêmica, ou seja, ele vai fazer um dia de trabalho e tem um episódio que é muito marcante na narrativa dele, que ele conta que ele precisou, durante esse dia de trabalho, ir ao Instituto de Psicologia para pegar um dinheiro para almoçar e quando ele cruzou pelos colegas de faculdade, ele não foi reconhecido pelos seus próprios colegas porque ele estava portando o uniforme de gari da USP, né? Então, esse episódio ficou muito marcado na leitura que a gente fez do livro e no diálogo que a gente estabeleceu com ele ao longo de praticamente 3 anos, que foi de amadurecimento do projeto, de pensar como é que ia fazer o projeto. O Fernando é nosso parceiro no projeto, que ocorreu a primeira edição no ano passado, em que a gente teve 12 juízes trabalhando em posições... eu sei que é polêmico falar em posições... Não, mas é bom a gente começar pela polêmica. Pela polêmica, né? Em posições subalternas, mas, na verdade, posições sociais de pouco prestígio, de baixo, consideradas de baixo escalão, né? E desses 12 juízes, 3 trabalharam como caixas de supermercado, operadores de caixa de supermercado, 3 trabalharam como auxiliares de serviços gerais, especificamente na limpeza, 2 garis na varrição urbana, 2 cobradores de ônibus na linha São João-Caxias, um gari no lixo hospitalar, que foi o meu caso, né? Eu trabalhei no Souza Aguiar, e uma juíza que trabalhou como copeira no Tribunal de Justiça, ou seja, servindo os desembargadores, né? Uma inversão assim, total do processo, né? Foram quantos homens, quantas mulheres? Foram 9 mulheres e 5 homens. É isso aí, 9 mulheres e 5 homens. Tinha mais mulher do que homem, e o processo todo não é só o dia de trabalho, né? Eu acho que isso que é importante as pessoas entenderem, né? Porque a gente recebeu muita crítica dizendo, é um dia só, um dia é fácil, eu quero ver você ficar um mês, ficar 10 anos como ficou o Fernando, né? Na verdade, eu tenho um processo de preparação. Esse processo de preparação é feito com o próprio Fernando. Depois eu tenho um dia de treinamento em que as pessoas vão conhecer o seu trabalho, né? Ou seja, para eu ser cobrador... Não é tão simples ser cobrador. Eu tenho que saber como funciona a máquina do RioCard, saber como é que é o processo de contagem da entrada e saída, enfim. O operador de caixa tem zilhões de tarefas que a gente não faz ideia que ele tem que cumprir, ficar atento, vigilante para as perdas, para o que é pego, o que não é pego, o que as pessoas passam, como passam, enfim. Tem uma complexidade também nesse trabalho braçal que a gente tem que tentar entender, né? E depois tem o dia de trabalho e, por último, tem uma devolução que é feita também com o próprio Fernando, que, aliás, foi meu colega de dia de Souza Aguiar, né? Ele trabalhou também no Souza Aguiar nesse dia. E isso tudo depois enfim, retrabalhado ao longo do tempo, né? Isso gerou um livro que se chama justamente Vivendo o Trabalho Subalterno, né? Que é disponível para download, ele é gratuito. Gente, uma delícia, facílimo. Cheguei lá, vivendo de um trabalho subalterno, baixou o PDF na hora, eu saí lendo assim, né? Imediatamente. É delicioso de ler. Ele está super disponível, enfim. E a gente fez
né? Você tem uma edição impressa, não? Não, a gente tem uma edição eletrônica impressa. Que bonitinho isso. É um pen card que eu trouxe um para cada um. Obrigada. Né? Obrigado. É o livro, na verdade, é um pendrive. Um PDF. Com um PDF dentro. Ah, né? que graça! E, né? Obrigada. O livro que está gratuito na internet, ele fica disponível, enfim, ele circula com essa forma de distribuição. Bem legal. Né? Muito legal. E aí agora, muito bacana Muito. isso. e agora a gente está fazendo a segunda experiência, né? A segunda edição do projeto, que começou agora, saiu o edital com 25 vagas para esse tipo de experiência. A gente conseguiu mais vagas com as empresas parceiras, né? Que, aliás, é importante dizer, né? Não, é muito importante, porque isso daí exige um nível de organização profissional. Você não pode fazer assim, me arranja uma vaga aí de supermercado aqui. Você tem que fazer uma coisa bacaninha, assim, para você poder estabelecer um projeto e repetir ao longo dos anos. Claro, teve todo um diálogo, ou seja, a gente teve preocupações éticas, as pessoas assinaram um termo de compromisso ético. Né? Tem toda uma interação que é construída e que eu acho que é muito legal nas narrativas que estão no livro, né? Nas 12 narrativas, o que as pessoas aprendem com uma linguagem de silêncio, com trocas, com decodificações que as pessoas fazem dos cotidianos. Né? Ou seja, os juízes que foram trabalhar no caixa de supermercado, como eles estavam mais asseados, mais arrumados no dia do treinamento, tinha uma coisa meio assim, poxa, a que nível chegou a crise, né? Você está vindo trabalhar aqui, etc. Ou seja, tem né? Fora... Tem um diálogo com a sociedade muito claro. Muito clara, né? Ou seja, um aprendizado sobre como você... como o seu corpo é domesticado no espaço do trabalho, né? Isso foi algo reiteradamente... Né, você, por exemplo, foi imediatamente detectado porque você falava baixo e era muito bem educado. Nesse sentido da coisa, bom dia, claro. Esse episódio foi muito marcante no dia, que é quando no final do dia do trabalho, quando a gente se reuniu com toda a equipe da Conlurb para dizer quem a gente era, né? Uma das funcionárias virou para mim e falou assim, a gente estava na cara que você não era gari, né? E aí a primeira pergunta imediata, né? Por quê? O que te faz pensar isso? Você fala muito baixo e você é muito educado. Né? É bem a narrativa de você não entra naquele Tem uma outra característica muito interessante nesse seu projeto, é que os juízes, eles são obrigados, por formação, a conseguirem contar uma história. E a selecionar as suas prioridades. Então, todos os textos dos juízes são, primeiro, diferentes entre si, claro, porque cada um tem a sua prioridade e você vê quais são as prioridades, e eles são capazes de descrever muito precisamente a experiência deles, o que torna a experiência muito interessante, porque personaliza a experiência e é bem traduzida para quem está lendo. Né? Tem coisas adoráveis, porque toda a história oral ela é muito humanizada. Então, por exemplo, evidentemente, você é uma pessoa muito bem-humorada, então tem várias coisas engraçadas, eu ria no seu texto. Mas tem uma que eu acho encantadora, que não é nem engraçada, mas é muito bonitinha, que ele está lá limpando, é um pesadelo, né, gente? Limpar o hospital, entendeu? As pessoas não olham para você, todo mundo aqui já ficou com avô no hospital, sabe como é que é. As pessoas não olham. Entendeu? Para um cara que entra para limpar o quarto. Não é visto, você evita. E ele tinha uma colega, e aí ele vai, e ele se dá mal, ele não sabe fazer direito, ele tenta, ele aprende. E aí ele tem um momento que ele está meio assim, meio arrasado pela terceira vez, limpando o chão, e aí a colega diz, não foi tão ruim, tá bacana, e dessa vez foi legal, dessa vez foi melhor do que da outra. Aí ele diz a seguinte frase que é deliciosa, ele diz assim, aquilo me proporcionou uma satisfação difícil de descrever. Ele ficou no céu, quer dizer, porque um elogio, porque é muito específico, né? Eles têm um saber, todo mundo tem um saber. Não tem dúvida, olha só. Tem erro. O primeiro choque, o grande, assim, do dia de trabalho mesmo, a primeira sensação de que eu falei assim, eu me meti numa encrenca, né? Foi quando a gente foi limpar a primeira sala do hospital, né? A
ela joga um balde d'água e vira para mim e fala assim, agora você enxuga, né? Você me dá um rodo. E aí eu olho e falo assim, cadê o ralo? Não tem ralo na sala. E aí você começa a bater um pânico, né? Como é que eu vou fazer? Começa a suar frio, a luva que eu estava usando começa a ficar pegajosa, e aí ela vem e fala assim, olha só, a Michele, né? É super simples, tem uma técnica. E em 30 segundos, ela enxuga a sala inteira, né? Aquilo, para mim, era assim, uma verdadeira ciência que eu jamais seria capaz de reproduzir sem o treinamento e sem a experiência que ela demonstrava. Ou seja, não é que eu não seja que eu seja incapacitado, que eu não possa fazer, porque eu acho que ali uma das coisas que a gente vê na experiência é que tudo é um processo de aprendizagem. Né? Como você trabalha com o seu corpo, como você lida com o seu corpo. Tem várias passagens no livro, né? E todo mundo tem essa sensação. Quer dizer, os 12 juízes têm isso. Eles todos reconhecem a sabedoria da função, a técnica da função e respeitam. É muito interessante. Enfim, eu acho que a experiência ela é muito interessante. Ela começa um pouco com a referência que você faz, a ideia eu estou no hospital e não vejo a pessoa que entra, né? Que é o conceito que o Fernando trabalha teoricamente, ou seja, a ideia de invisibilidade social. E a gente se apropria da ideia de invisibilidade social não para pensar como eu desapareço, mas para pensar como é que eu consigo ver o outro, né? Como é que eu consigo me colocar no lugar do outro sem abrir mão do meu olhar original, né? Não, sobretudo, juiz, que todos nós sabemos que a justiça do trabalho no Brasil é uma justiça profundamente respeitada pela população. A população gosta do juizado do trabalho, ela confia, né? Então, é importante que os juízes do trabalho, eles se aproximem mais ainda da população e compreendam suas dores. Como uma médica é capaz de compreender a dor do seu paciente, o juiz também tem que entender. Nesse sentido, eu acho... Tem um lado de humanização que é muito, muito forte, né? Você acha que foi a coisa mais importante? Eu acho que a coisa mais importante é sair da zona de conforto e você poder se colocar... Tem uma passagem do livro, assim, que é quando você sente que você... Tem uma passagem do livro, estou tentando assim, é que eu não vou conseguir lembrar exatamente a palavra que a Raquel utiliza, né? A Raquel diz, eu estava num não lugar, eu deixei de ter o meu olhar, mas eu não adquiri o olhar do outro, eu estou numa zona intermediária. É como se eu conseguisse enxergar alguma outra coisa, né, com lentes diferentes, sem deixar de ser o que eu sou. E é extraordinário no caso da Raquel, porque justamente a Raquel é aquela juíza que vai servir os que são que serve o que ela é. Quer dizer, ela troca de papel no imediato da relação mesmo, né? Ela tem que fazer café para os juízes. Para os juízes, é isso aí. Então, ela sofre bem na pele eu acho que ela pode exercer em cima das pessoas. Tem vários jogos complexos nas atividades, né? Agora, me diz uma coisa, várias vezes, como você faz uma introdução, o livro é muito bom, eu recomendo todo mundo ler, porque ele é gostoso de ler, ele é fácil de ler e ele é muito claro. Uma das coisas que você fala é que, no começo, a TV Brasil pediu para acompanhar e vocês descartaram. A revista Piauí pediu para acompanhar a imprensa. Você fala todo o envolvimento da imprensa em relação a esse projeto, mas parece que nessa edição a TV Brasil vai acompanhar, é isso? É isso. A gente vai estar lá anônimo, assim, disfarçado? Eu não sei ainda, a gente ainda está montando essa parte. Eu acho que você devia fazer o seguinte, você devia pôr o pessoal da TV Brasil para fazer também essa experiência. Com certeza. Com certeza. Eu acho que eu posso fazer. Ideia. Ou a gente pode fazer o contrário, eu ser do meu gabinete e vamos ser juízes por um dia. Você está brincando. A gente quer fazer... O livro tem uma coisa no final que a gente sentiu, né, que era importante, que é ter um registro iconográfico, ter uma imagem, né? E que nos foi demandado muito depois que a gente terminou a experiência. As pessoas perguntam, vocês gravaram, vocês filmaram, tem fotografia? Primeiro, né? Pode ser. E aí a gente sentiu muita falta disso e o projeto que a gente está bolando agora, fazendo ele acontecer, né, a segunda edição, a gente quer ter um registro visual.
E aí foi daí que surgiu o diálogo com, Acho uma ótima com a ideia. EBC, né? Eu acho que esse projeto, longa vida a esse projeto, mesmo com esse título polêmico, é bom uma polêmica, porque aí as pessoas dizem, não é nada disso, está errado, mas conversam sobre isso. Mas se tiver errado, pelo menos dá a ocasião da gente dizer por que que Porque pode ser certo. É. O seguinte, eu adorei esse negócio aqui. É bem legal, né? Achei ele... Em geral, tem muitos livros assim? Eu Com- desconheço. Porque com... Apresentações, sim. Já vi em Vocês já congresso viram? médico dar, Apresentações. assim, uma apresentação, um Uma slide PowerPoint, apresentação. ou Sim. alguma coisa. Porque não é lindo para você fazer livros muito. e discos? A gente tinha Hein, um Cláudio? projeto do Bamba de fazer o disco do Bamba assim, com pendrive. Mas aí acabou que foi Porque atrasando. fica, então. é bacana de ser, porque pendrive é uma coisa complicada de você guardar, porque você olha o pendrive e diz assim, o que tem mesmo dessa porcaria de pendrive? Mas quando é assim, Você diz, você o que já é esse pendrive caracteriza, está né? vazio, não sei o que tem. E aqui você tem, ele é pequeno, mas ele é gostoso assim, e um CD, É porque muito legal. É E muito ficou bacana. muito bonito o projeto. legal, né? Ficou Muito lindo. bonito. Muito Ficou. bacana. Muito bonito mesmo. Bem bonito. Tem uma pergunta aqui para você, do Francisco, aqui do Rio de Janeiro. Ele disse, fantástico o projeto desse juiz. Pergunta não, um comentário, desculpa. Todo político devia passar por essa experiência no mínimo um mês. Talvez isso desse mais sensibilidade e consciência aos mesmos. E aí tem uma pergunta aqui da Jussara. Ela pergunta o seguinte. Então, juiz Roberto, perante a Constituição, somos realmente todos iguais? Ah, essa pergunta é... Pergunta complicada, mas eu acho que tem... no prefácio do livro, que é feito pela Andréa Pachá, que é uma juíza que, enfim, fala na CBN. Não, já teve aqui várias vezes. várias vezes, tem 2 livros publicados, A Vida Não é Justa, enfim, né? Tem uma passagem que ela mesmo chama a atenção de como a experiência acaba mostrando que a igualdade constitucional é uma igualdade formal e que ela precisa ser construída no dia a dia, que ela precisa ser construída na experiência cotidiana. Então, acho que isso é uma das coisas que a gente vê na labuta ali, no trabalho realizado por cada um dos 12 juízes e que aparece nas narrativas dos 12 capítulos, né? Ou seja, todos eles se dão conta de que existem muito mais semelhanças, né, entre as pessoas, independentemente dos seus status sociais, né? Mas também existe ali uma grande desigualdade que precisa ser enfrentada e precisa ser combatida, né? Outra coisa que eu me lembro que eu gostei muito foi, eu não me lembro mais o nome dela, mas foi uma juíza que fez varrição de rua. Tem mais de uma. Annelise, que foi E galinha. é adorável quando ela fala o que as pessoas jogam nas ruas. E a impressão, ela fica muito impressionada com o que é jogado, por que é jogado, como é jogado. E é incessante essa sensação que ela tem dela limpar as ruas o dia inteiro. Ela limpa e está sempre sujo. E aí, os canteiros com as árvores, ela está... E não é subúrbio, não, é Zona Sul, é Botafogo. Os dois, né, Botafogo. na verdade, o desembargador Marcelo, que é o diretor da escola, e a Annelise, que é juíza lá do tribunal, né, da primeira instância, juíza substituta, os dois trabalharam como garis na Praça Nelson Mandela, em Botafogo. Né? E tiveram experiências muito solitárias, porque uma das coisas que a gente acaba descobrindo com a varrição pública, né, é que é um trabalho muito solitário. Você fica sozinho o tempo todo. Né? Mas que tem um diálogo com os transeuntes sempre assim, você sabe me dizer onde é que é a rua tal? Ou você pode me informar isso, você pode me informar aquilo, né? Todos dois falam dessa coisa da sujeira, né? A Annelise dizendo camisinha usada, boneca inteira, joga-se de tudo na rua, além né? uma quantidade de guimba de cigarro, aquilo me impressionou muito. E isso é do Marcelo, que o Marcelo diz que está varrendo e está catando as guimbas de cigarro que ele vê na praça. Mas ela também, nos canteiros que ela está varrendo e que a supervisora diz para ela, não faz isso não. Não faz isso não, porque você vai acabar com a sua coluna. Aí tem duas coisas. Uma é a supervisora que fala para a Annelise, você vai acabar com a sua coluna. E o outro é um gari mais experiente que chega para o Marcelo e diz assim, olha só, não é para arear a rua não, não é para deixar esse negócio um brinco não, porque não vai dar certo. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Certo. Quanto tempo é o turno deles? Eu sempre tive curiosidade. São 7 horas, 7 horas? Eles pegam 6 da manhã e vão até 2h40, eu acho. Não, a gente não está falando de trabalho escravo, a gente não está falando... A gente está falando de
em geral, de concursados, inclusive. Que São aliás funcionários públicos. Assim, foi talvez um dos traumas da minha, não um trauma, né, mas uma das coisas mais complicadas do meu dia de trabalho é que todo mundo pergunta o tempo todo de que concurso você é. Mas, Roberto, concursado só pensa em concurso. Eu não sei como é que você, que é concursado, não sabe disso. Pois é, mas aí eu não era de concurso nenhum, aí eu ficava olhando para ela. Não, você já passou de concurso. Você é concursado, sim. Você entrou pela janela. Concursado, sim. Essa coisa de limpeza tem um detalhe muito interessante, né, que é o ser humano. Por exemplo, você está arrumando a casa, né? Quando você termina de arrumar, está tudo bonitinho, chega alguém e coloca alguma coisa fora do lugar, você fica logo, já é uma coisa do ser humano. Agora você Era só eu, imagina... que bom. Mas não é... Já você, varri aqui, agora vem outro, vem jogou o alguém negócio lá de novo. tirar jogar a cadeira um pouco para lá, ou puxar um livro, tirar do lugar. Então o ser humano, ele tem, né? Quando ele faz... Principalmente ele já Ele preserva, né? preserva. Vera, Mas olha só, o Roberto bem que gostaria que tivessem pedido o livro dele, que ele dava. Pois é, mas tá disponível para download ó, gratuito, né? Deixa, Então, perguntaram aqui, aí eu já mandei direto o link para a pessoa, para ela já Então. ter acesso, tá? maravilha, obrigado. Gente, maravilha. Mas é assim que a gente entra em contato com as coisas.